Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor, com a graça que excede todo entendimento, e como é bom podermos estar juntos neste momento para refletir na palavra do Senhor, para juntos buscarmos mais da presença do Senhor. E hoje eu escolhi um tema para a gente conversar aqui, que eu considero um dos mais importantes para a nossa vida espiritual. Uma das maiores nuances da graça na vida dos discípulos é a conversão. Conversão é uma mudança de transformação que faz com que o rumo da vida seja completamente alterado. Conversão é uma intervenção que Deus faz na vida daqueles que são alcançados pela graça. Nesta conversão, o caráter é mudado. E há algumas dessas alterações que mexem na estrutura da pessoa, que faz com que sejamos completamente diferentes. Essas alterações na nossa vida mexem também com os nossos comportamentos, porque na conversão, o outro que está à minha volta começará a perceber a minha conduta de maneira diferente. Deus nos livra do diabo e do mal. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, você livrar-se de si mesmo, você converter-se, é algo que você precisa fazer por si mesmo. Ninguém tem como fazer isso para você. Nós lutamos contra nós mesmos, contra as nossas tendências, contra as nossas paixões, contra as nossas inclinações pessoais. E a conversão é isso, é uma luta constante que eu tenho contra mim mesmo. Nesta conversão, a graça é que me ajuda a transformar o amor falado em amor praticado. A graça, ela muda o meu relacionamento com Deus, que vai de um relacionamento frio e insensível para um relacionamento próximo, profundo, onde nesta conexão com Deus eu passo a sentir e viver aquilo que Ele espera de mim e de você. Quando nós nos relacionamos com Deus, a vontade dele é sempre a vontade que deve prevalecer. E não são os meus caprichos, não são as minhas vontades pessoais, não são as minhas opiniões, mas eu preciso voltar os meus olhos para aquilo que Deus revelou em sua palavra e seguir exatamente aquilo que Deus deixou para nós. Se somos discípulos convertidos, passaremos a viver exatamente o que Deus espera de nós aqui nesse mundo. E nesta busca de sermos discípulos fiéis de Deus, há uma coisa que é fundamental, que é imprescindível, que é necessária, que é a marca de um verdadeiro discipulado, e que significa viver o perdão. Este é o tema que eu quero conversar nesta manhã com todos vocês. É por que é tão difícil perdoar? Porque nós, discípulos, precisamos viver a essência do perdão. Há uma história que é a história de pano de fundo que quero usar para nossa reflexão. Se você está com a sua Bíblia aí, eu estou com a minha aqui, vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 51. E vamos ler até o versículo número 56. O título da minha Bíblia diz assim, olha, os samaritanos não recebem Jesus, diz a Bíblia. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia.
Pastor, o que essa história tem a ver com perdão? Você vai entender. Me acompanha. Houve uma expectativa frustrada. Eles não quiseram, os samaritanos, receber a Jesus. E então surge no coração dos discípulos um desejo de vingança. Sabe quem foi que vocês rejeitaram? Então, se Jesus tivesse autorizado que eles enviassem fogo do céu, na verdade, o que eles estariam fazendo era uma demonstração do fascínio do poder, de quem sai por cima, de quem mostra que está numa situação muito melhor e muito maior. Mas Jesus repreende aqueles discípulos que sugeriram uma manifestação sobrenatural contra aquelas pessoas, falando de um perdão motivador por um espírito completamente diferente. O que motivava Jesus não era essa busca necessária de sair como quem venceu, como quem ganhou, mas Jesus falava de um espírito que deveria ocupar o coração dos discípulos, que era completamente diferente, porque quem vive desta forma, como os discípulos estavam sugerindo, são pessoas que não conseguem viver e nem exercer o perdão. Olha só, vou te mostrar que eu ganhei, vou te mostrar que eu venci, vou te mostrar que eu saí por cima. Se você fez um, eu te faço dois. Se você pisou em um pé, eu piso nos dois. Se você me fez um mal, eu faço um mal maior ainda. Mas não era essa a motivação do espírito que deveria reger a vida dos discípulos nem dos cristãos. Tanto que Jesus os repreende e eles vão embora, vão para outro lugar. Não há ninguém no planeta que não precise ser perdoado. Ou não há ninguém no planeta que não precisa perdoar alguém. E quando eu volto para essa história dos samaritanos que não recebiam Jesus, eu entendo que apenas o Espírito que regia a vida de Cristo é o Espírito que deve reger a minha vida e a sua vida, para que consigamos viver a essência do que é o perdão. Perdoar é, primeiramente, uma mudança interior. Perdoar não é querer devolver às pessoas que fizeram algo contra você o fogo que veio do céu. Mas perdoar é demonstrar graça. Porque o termo perdão no grego tem a mesma raiz da palavra graça. Porque só é possível perdoar pela graça que está em mim. Ainda que as pessoas não me recebam, ainda que as pessoas não me tratem da forma como deveria ser tratado, ainda que as pessoas não me recebam, ainda que as pessoas me enganem, ainda que as pessoas me passem para trás, ainda que as pessoas me coloquem em uma situação difícil e complicada. Eu só consigo perdoar se a graça operar em mim. Porque se a palavra graça e gratidão e perdão partem da mesma raiz, da mesma fonte, da mesma forma, graça também é uma forma de gratidão, porque a graça que atua em mim, ela chega no outro como perdão, que me liberta do fruto do mal, do fruto daquilo que foi feito sobre mim, sobre o qual eu já não tenho mais nenhum poder, porque perdão é usar a mesma graça que Deus usou comigo. Deus me perdoa e agora, porque Ele me perdoa, eu também perdoo. Este mal, ele não pode frutificar em mim por causa deste perdão que eu recebi e por causa do perdão que eu libero às pessoas. Se você não perdoa, este mal frutifica dentro de você. E no final, você descobre que vai se transformar no próprio mal. É quando a vítima se transforma na imagem e semelhança do seu agressor. E era exatamente isso
que os discípulos estavam se propondo. Os samaritanos não receberam, erraram. E os discípulos queriam devolver com um erro maior ainda, descer fogo do céu para matar a todos. Quando nós somos vítimas e permitimos que o mal se frutifique em nosso coração, nós sugerimos coisas ou pretendemos fazer algumas ações que não têm nada a ver com a essência daquilo que Deus é, com a essência daquilo que Deus quer. E eu não tenho poder contra o mal que fizeram contra mim, porque já foi feito. Mas eu posso me libertar do fruto deste mal. E por que eu devo perdoar? Por que sentir o alívio do perdão? Pensa comigo algumas coisas. Se alguém precisa de perdão, é porque não merece. Como assim, pastor? Bom, veja só. Para nós, o que merece alguém que erra é sofrer as consequências e castigo. Merecimento, aquele que fez o mal não tem. Então, ele não merece perdão, porque ele errou, porque ele se equivocou, porque fez algo ruim. Então, se não há merecimento, perdão é uma questão de graça. Porque, já que o outro não merece, eu faço mesmo sem o merecimento. E perdoar é uma questão também de vencer o seu próprio eu, de vencer o seu próprio ego. Porque, mesmo sem merecimento, libere perdão para o outro. Solte-se das amarras que o mal causou em sua vida. O mal de ontem foi ontem. O mal de ontem só vai fazer mal para mim hoje se eu trouxê-lo de ontem para hoje. Agora, nós temos dificuldades de perdoar também porque fazemos uma análise superestimada de nós mesmos e nos achamos melhores do que somos de fato. Quando eu sou vítima, nós sempre reivindicamos direitos. Agora, quando eu sou aquele que faz o mal, aí nós reivindicamos o perdão. Direito para mim e justiça para os outros. Há um tempo atrás, eu atendi um casal que o marido estava extremamente furioso, indignado, revoltado, porque ele havia descoberto a traição da esposa. A ação dele era uma ação muito dura. E ele fez algumas coisas assim terríveis, assustadoras. Eu vou até contar uma para vocês. Ele pegou todas as roupas da esposa, fez uma fogueira e queimou todas elas. E eu fui lá atender a situação diante dessa indignação que ele estava. E no momento eu fiquei a sós com ele. E eu fui impressionado pelo Espírito para fazer uma pergunta para ele. E essa pergunta desmontou aquele homem completamente. Eu estava dizendo assim, amigo, você está ultrapassando os limites com as suas ações. Eu sei que ela lhe fez o mal, eu sei que ela lhe traiu, eu sei que ela rompeu a confiança, mas você está ultrapassando, porque isso pode ficar um caso muito sério, muito grave se você não parar. Então eu olhei para os olhos dele e disse assim, deixa eu fazer uma pergunta. Você em algum momento da vida já traiu a sua esposa? E aí foi que o semblante dele se desmontou. Ele abaixou a cabeça, os olhos dele ficaram marejados, vermelhos, com lágrimas. E ele diz assim, sabe como é, pastor? Eu tive um tempo fora da igreja, fraco na fé. E eu parei e falei assim, espera um pouquinho. Você está confessando uma traição para mim. A sua esposa sabe? Não, pastor, ela não sabe. E o que você espera dela diante da sua traição? E ele falou assim, pastor, já entendi. Já entendi onde o senhor quer chegar. Assim, é isso mesmo. Porque você caiu no mesmo erro que ela caiu. Só que, para você, a misericórdia e perdão pela fraqueza.
e para outro uma justiça descabida. Nós fazemos uma análise superestimada de nós mesmos e nos achamos melhores do que de fato nós somos. Queremos justiça para os outros e perdão para nós. Queremos que o outro sofra as consequências, mas que nós sejamos aliviados das nossas consequências. Se nós queremos condenação para os outros e alívio para nós, na verdade, nós estamos lutando contra o que é a essência do perdão. Porque não posso querer condenação para os outros dos mesmos pecados que nós queremos absolvição quando eu sou quem comete. O perdão me alivia disso tudo. Lembre-se que perdão não é uma questão de escolha, mas perdão é uma necessidade. Não fazer o perdão, não dar o perdão, é tornar o diabo forte. Porque o diabo mata, rouba e destrói. E quando nós não perdoamos, nós alimentamos esses sentimentos no coração. Porque nós fomos perdoados por Cristo. Nós fomos resgatados pelo Senhor. Tínhamos um castigo que nos levaria à morte, mas nós não precisamos morrer, porque Jesus Cristo toma esta morte no nosso lugar. Nunca se esqueça de que um ser humano é muito maior do que o erro que ele cometeu. Quando eu permito que o mal frutifique no meu coração, quem comerá este fruto é o diabo. É isso mesmo. Eu alimento o diabo na minha vida quando eu não perdoo. Eu alimento o mal na minha vida quando eu não solto este perdão gracioso às pessoas que estão à minha volta. E no final, quando eu produzo os alimentos do mal que alimenta o diabo, eu alimento o meu inimigo para que ele me destrua. Satanás, ele não encontra alimento em quem tem os frutos do Espírito na vida. Satanás não encontra alimento naquele que perdoa. Você vai dizer assim, pastor, eu entendi, mas é muito difícil. Eu sei que é dificílimo. E quem foi que disse que perdoar é fácil? Quem foi que disse que viver uma vida de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, seria simples? Que não teríamos as nossas dificuldades a serem enfrentadas? Esses dias eu estava lendo Gênesis capítulo 3. E lá, quando Adão e Eva pecaram, Deus, ele coloca algumas restrições, ou ele esclarece as situações e as condições do homem, da mulher, da serpente e da terra. Quando Deus fala com a serpente, ele fala assim, você comerá do pó da terra. E eu parei para pensar, a serpente não come pó da terra. A serpente rasteja pelo pó da terra, mas ela não come o pó da terra. O que isso significaria? Significa que o diabo, ele seria alimentado pelos resquícios que são produzidos com a vida que nós temos, com o pó da terra que nós produzimos, com aquilo que nós estamos gerando com as nossas ações e com as nossas intenções. Então, o diabo vai se alimentar daquilo que eu dou para ele. Há pessoas que têm um diabo gigante e há outras pessoas que têm um diabo nanico. A diferença entre o tamanho do diabo na sua vida se dará pelo fruto que você está produzindo com a vida que você vive e alimenta o diabo. E o mesmo vale com Deus. Há pessoas que têm Deus grande porque alimentam demais esse Deus na sua vida. E há pessoas que têm um Deus nanico porque não alimentam nada a esse Deus. Deus e o diabo serão na sua vida do tamanho que você permite que eles sejam. Então, aquele que não perdoa alimenta o diabo, aquele que não vive o perdão alimenta o inimigo que vai destruí-lo. Cada um terá o diabo do tamanho que merece. Cada um terá o Deus do tamanho que merece. E eu não tenho dúvidas, meus amigos e minhas amigas,
o prato preferido do diabo é a ausência de perdão. Porque o ódio que temos para com o outro destrói você e não o outro. E alimenta demais o diabo. Porque não perdoar é anular o poder de Deus sobre a sua vida. Não adianta os sacrifícios da vida cristã se você não perdoar. Não adianta nada buscar a Deus na madrugada se você não vive o perdão. Porque a medida do perdão de Jesus na minha vida será a mesma medida de perdão que eu tenho para com o meu próximo. E nós vimos isso na oração do Pai Nosso, quando Jesus disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão de Deus em mim será na medida que eu perdoo aquele que está à minha volta. Viver o evangelho, as partes que me interessam, e não viver as que eu devo, vai fazer de mim um cristão ou uma cristã hipócrita, e não a vida plena que Deus tem no evangelho. Não perdoar me torna uma filha, um filho desobediente. Certa vez, Pedro sugeriu a Jesus quantas vezes uma pessoa deveria ser perdoada? 7? E a resposta de Jesus foi: não, Pedro, 7 não, 7 é muito pouco, mas eu te digo que 70 vezes 7. O que Jesus chamava a atenção ali não era uma alusão a um número, 490, mas a um estado de coração. Perdoe tantas e quantas vezes forem necessárias as pessoas que lhe pedem perdão. Martin Luther King Jr. escreveu: eu decidi ficar com o amor, porque o ódio é um fardo muito grande para se carregar. Jesus diz que nós devemos perdoar. E se eu não perdoo, eu estou em rebelião. Por isso, viver o alívio do perdão é viver a essência da graça de Deus na minha vida e a essência da graça na vida do outro. Porque quando eu libero o perdão, eu mostro o Cristo que vive em mim. Eu mostro o Cristo que vive no céu. Eu mostro o Cristo que vai voltar. Eu mostro o Cristo que se importa, que se interessa com a vida das pessoas. E por mais que estejamos errados ou equivocados, há graça suficiente para nos resgatar. O alívio do perdão também se dá, porque perdoar é a única maneira com a qual eu posso me libertar do meu agressor. Porque quando eu não perdoo, eu estou preso àquele que fez algo de ruim para a minha vida. Enquanto eu não perdoo, eu estou permitindo que aquele mal continue com as suas consequências no meu coração, nas minhas andanças, nos meus pensamentos, nas minhas ações. Há alguns que dizem assim: essa pessoa está morta para mim. Quando alguém diz isso, primeiro, é porque não perdoou. Segundo, se essa pessoa está morta para você, significa que você carrega no seu coração um defunto. Um defunto que vai ficar passando pela sua memória o tempo todo. E digo mais, se essa pessoa está morta dentro de você, isso também é um assassinato, um autoassassinato. Você matou essa pessoa sem matar, mas ela está morta dentro de você. Agora, este peso de carregar um defunto dentro do coração e da vida é algo muito pesado. É algo muito doloroso, é muito sofrido. Você pode devolver a vida para essa pessoa, liberando o perdão, porque quem não perdoa dorme sempre com o inimigo e terá o seu sono perturbado por toda a vida. Eu libero o perdão hoje, lutando contra mim mesmo em muitas situações, porque somos humanos, porque isso não é natural. Mas libero o perdão para quem me pede perdão e libero o perdão para quem nunca me pediu perdão, porque precisamos perdoar. Perdoo não porque o outro mereça ou porque o outro precise,
Eu perdoo porque eu sigo exatamente o que Deus espera. Perdoa-se na medida em que se ama. Porque a minha capacidade de perdoar será a proporção pelo amor que eu tenho a Deus e não o amor que eu tenho pelo meu agressor. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu perdoo as pessoas que estão à minha volta. Porque perdão também é uma questão de amor próprio. Eu preciso libertar-me para cuidar de mim mesmo. Quando eu não perdoo, eu estou trazendo enfermidade sobre a minha vida. E essa enfermidade sobre a minha vida, ela causa sequelas e consequências das quais eu não preciso viver, porque a plenitude da espiritualidade, da religiosidade, da essência de Deus em mim se dá quando eu perdoo, eu me amo. E então eu não posso fazer mais mal para mim do que o outro já me fez. Então, liberar perdão se torna necessário e fundamental. Mas existem alguns mitos do perdão. Mitos que são importantes considerarmos. Primeiro mito do perdão. Perdoar é esquecer. Perdão não é amnésia. Porque quem perdoa, lembra. Mas sabe qual é a diferença? Você lembra sem dor. Porque quando você perdoa, o mal que fizeram em você está cicatrizado. Você tem alguma cicatriz no seu corpo? De uma cirurgia, de um acidente, de alguma coisa. Todos nós, no geral, temos cicatrizes no corpo. Essa cicatriz, ela me lembra de algo que já doeu, mas que hoje não dói mais. Quem perdoa, lembra, porque está lá a cicatriz. Mas você pode bater na cicatriz, ela já não dói mais. Já passou. É apenas uma memória. É exatamente isso. Quando você perdoa, você não esquece. Você entra num processo de cicatrização. Eu sinto que perdoei quando eu me lembro, mas já não está doendo mais. Ou já está doendo menos. Um outro mito do perdão é que cada ofensa precisa ser perdoada apenas uma vez. Isso não é verdade. Quando perdoamos, não significa que a dor vai desaparecer instantaneamente. Por isso, temos que perdoar novamente sempre que a dor voltar. Lembrou? Perdoa. Lembrou de novo? Perdoa. E com o tempo, você vai perceber que já não vai mais nem se lembrar. Isso significa que você perdoou. Mas todas as vezes que você lembrar, libere o perdão. Porque ao longo da vida vamos precisar perdoar certas ofensas muito mais do que uma vez. Perdoe tantas e quantas vezes forem necessárias. Um outro mito: pessoas que insistem no erro não merecem perdão. Se for assim, nós também não mereceríamos o perdão de Deus, porque nós continuamos insistindo no pecado, continuamos errando, mas Deus nos perdoou pelo seu amor e pela sua graça. Então, diante de tal manifestação de amor, como podemos negar o perdão a alguém? Como podemos dizer que essa pessoa não merece? Porque a cota de Deus em mim será a cota de Deus que eu vou dispensar para os outros. Há um outro mito que diz que para perdoar o outro tem que pedir desculpa. Se nós acreditamos nisso, o perdão em algumas situações vai ser impossível, porque muitas vezes algumas pessoas nunca vão nos pedir perdão. Pode ser que elas já estejam até mortas nesse momento, descansando no pó da terra. Libere o perdão, porque o ato de perdoar não depende do arrependimento do outro, mas depende de você. E um último mito que eu gostaria de deixar aqui do perdão é que perdoar é algo que eu preciso fazer sozinho. Muitas vezes vamos precisar da ajuda de outras pessoas para conseguir perdoar. Uma pessoa madura na fé pode te ajudar a lidar com esses sentimentos negativos, pode lhe ajudar a extravasar sua frustração, suas dores.
para que você consiga liberar o perdão e viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer. A graça faz com que, ao invés de eu pedir juízo, ao invés de pedir qualquer coisa ruim sobre aquele que me fez algo ruim, a minha oração muda para pedir que o Espírito habite em mim, para que ele me transforme. Porque a graça muda a minha oração, muda o meu coração, toma conta do meu ser e eu consigo viver a plenitude do perdão. Não é olhar para o outro e dizer assim, quer que eu desça fogo do céu para lhe consumir porque você me fez mal, mas é demonstrar um amor que Jesus demonstrou. A falta de perdão é como um veneno que nos tira a alegria e nos impede de viver uma vida abundante que Deus quer que nós vivamos. Que Deus nos dê essa graça. Que Deus nos ajude a sermos a essência do perdão. Quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e vamos orar. Deus querido Pai nosso, após esta reflexão em Tua palavra, eu lhe peço mais uma vez que o Senhor nos ajude a vivermos a essência do perdão. Fomos perdoados na cruz do Calvário e queremos nos libertar das coisas que às vezes tiram nosso sono, que roubam nossa alegria, porque em Ti há restauração, em Ti há uma nova vida, em Ti há a solução definitiva para todas as lutas que travamos nos nossos corações. Por isso, Pai, eu entrego cada pessoa nesse momento que ora comigo, que com Teu Espírito, com a Tua graça, o Senhor nos habilite, nos capacite, para que sejamos realmente aquilo que o Senhor espera de cada um. Toma-nos entre os braços de amor, envolve-nos com o Teu Santo Espírito. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Meu pastor, toda vez que esse tema é tratado, fervilhão de coisas no coração dessas pessoas, né? No meu e de todo mundo que carrega esse peso de alguém dentro que a gente não conseguiu liberar ainda, né? Há tempos atrás eu passei um vídeo, pastor, aqui, e é pertinente, tem tudo a ver com o tema, e eu gostaria de reprisá-lo aqui para que os irmãos tivessem uma concepção da profundidade disso que o senhor acabou de falar, na postura de um pai que vai a um tribunal onde o assassino da sua filha está sendo julgado e condenado. Ele matou muitas mulheres, era um serial killer, e matou a filha dele. Enquanto todos os outros daquele tribunal, pais das mulheres que foram vítimas, manifestavam ódio, rancor, desejos ruins para aquele homem, aquele servo de Deus, homem barbudo, entra e diz algumas coisas que são poderosas demais. Para você que tem que liberar o perdão para alguém que machucou você e você acha muito difícil, vamos ver o testemunho de alguém que teve que praticar o cristianismo que ele aprendeu de fato. Vamos dar uma olhadinha, pastor? Já já a gente volta. É coisa rapidinha. Esse vídeo realmente é muito poderoso. Tem uma legenda, então procure ler aí, vai dar certo. – 48 mulheres ele matou. Confessou todos eles. O assassino de Green River assumiu todos os assassinatos. Esse homem aí, ó. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield?
culpado, Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? culpado, 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Quero que vocês Dificultou para mim percebam a que toda a expressão de ódio dos familiares não mexeu em momento nenhum com a fisionomia e com o que estava na mente desse homem. Mas quando esse homem pronuncia o perdão sobre ele, ele chora. Porque o perdão tem a capacidade de transformar você e quem você perdoa se ele aceitar a graça de Cristo. Tá difícil, né? Eu sei, feriu sua esposa, né? Feriu seu filho, feriu você, você foi traído. Teve um prejuízo financeiro gigante, né? Tem marcas aí, prejuízos que você... Amigo, esse camarada nos dá uma forte lição sobre o que o pastor pregou hoje. Vamos ver novamente o pronunciamento dele. Há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Tremendo, não é isso? Não espere que alguém venha pedir para você, vá liberar. E mais, se você é o agressor e tem que pedir perdão, vá. Vá. A pessoa está, de repente, esperando isso. Não precisaria, ela, se é cristã, deveria vir. Mas vá.
Eu vou desafiar você hoje. Eu vou pedir para o pastor fazer mais uma oração aqui para a gente. Diante desse desafio, eu vou desafiar você a sair da sua casa hoje e ir até o seu agressor e liberar o perdão. Aquele homem não pediu perdão para aquele pai, mas aquele pai foi perdoado por Jesus. Ele está transmitindo o que recebeu, está liberando o que recebeu. Vá a quem lhe agrediu. Veja-o como alguém que não sabe o que faz. Lembra Jesus orando? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Pessoas que nos agridem, nos maltratam, eles não sabem o que fazem ainda, não estão amadurecidos nessa área. Vou fazer um outro apelo. Se você é o agressor e nunca teve coragem de se humilhar, vá até quem você agrediu, seja a agressão que for, seja quem for, e peça perdão. Isso vai curar suas feridas. Vai curar a ferida do outro também. Pastor, já pode mais uma vez orar para que eles tenham força e poder do alto para ir para essa missão de hoje, pastor. Vamos orar então, pastor Wagner, pedindo que Deus nos capacite, porque o perdão é algo sobrenatural. É Deus atuando em nós, é Deus agindo em nós. É como o senhor colocou, a gente perdoa, mesmo que a pessoa não peça perdão. Mas precisamos também ter o mesmo espírito de buscar o perdão para aqueles que a quem ofendeu ou por alguma forma, alguma maneira, acabamos ferindo, machucando, porque isso é parte da vida, né? Os outros nos ferem e nós ferimos as pessoas também. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui não tem erro, não tem equívoco, mas nós precisamos dessa capacitação do alto para viver a essência plena do perdão, porque nós jamais seremos verdadeiros discípulos de Cristo enquanto não vivermos a essência plena e pura do perdão. Precisamos disso o tempo todo, a todo momento. E é por isso que temos que recorrer a Ele para que Ele nos ajude, nos habilite, nos capacite para isso. Vamos então orar mais uma vez e colocar nossa vida nas mãos de Deus. Pai, depois de refletirmos sobre o perdão, primeiramente lhe agradecemos porque o Senhor nos perdoa, porque os nossos pecados foram cravados na cruz e hoje podemos ter a esperança da vida eterna. Andávamos como ovelhas desgarradas, em nossos caminhos tortuosos e difíceis, mas o Senhor nos buscou, o Senhor demonstrou o seu amor, o Senhor curou as nossas feridas, o Senhor ungiu a nossa cabeça com óleo. É por isso, nesse momento, que eu lhe peço, Pai, que os nossos corações estejam esvaziados do nosso eu, para que consigamos viver a essência do perdão. Às vezes pedimos perdão a pessoas que não nos perdoam, mas temos a consciência tranquila de que fizemos a nossa parte. Lutamos, às vezes, para perdoar pessoas porque nos ofenderam, porque nos machucaram, mas queremos ter a consciência tranquila de que também liberamos o perdão, porque de uma dívida muito maior, nós fomos perdoados por Cristo Jesus. Senhor, nós somos fracos, somos falhos, somos humanos. Às vezes temos tendências dentro de nós, somos impulsivos, agimos sem pensar, sem refletir, e depois um estrago fica feito. Precisamos reconstruir e restaurar relacionamentos. E é por isso que eu lhe peço que o Senhor toque mais uma vez nos nossos corações, para que tenhamos a humildade, para que tenhamos a condição de refletirmos a Ti nas nossas ações, nos nossos atos, nas nossas palavras, e que o perdão seja uma palavra que vivamos todos os dias, com a certeza de que Jesus Cristo vai voltar. E todas as coisas serão perfeitas outra vez. E o perdão será apenas uma forma que vamos recordar como fomos resgatados e como resgatamos pessoas para o aprisco de Cristo Jesus. Por isso, toma-nos em teus braços de amor. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, hein, pastor? Foi uma bênção.
Demorou, mas foi uma bênção, viu? Amém, amém. Uma alegria, pastor Wagner. Uma bênção especial a todos que estiveram conosco aqui nesse dia e que vão continuar ainda conectados aqui na sala. Que a graça do Senhor nos habilite e nos capacite para que a gente saia daqui vivendo realmente como Cristo viveu. Não orando para que fogo venha do céu, mas orando para que o perdão e a graça venha do céu e alcance as pessoas. Lá vai o nosso batismo, pastor. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, meu amado. Amém. Obrigado, pastor Wagner, da mesma forma que as bênçãos estejam contigo aí e que Deus continue te capacitando para esse lindo ministério. Não é fácil, 3 anos, 5 horas da manhã, mas Deus tem te dado forças, vidas estão sendo transformadas, impactadas, a multidão que acompanha aqui é reflexo disso, resultado de um povo que está buscando ao Senhor, de um povo que está dizendo a hora é agora, não é amanhã, Jesus Cristo tem que voltar e é na nossa geração. Obrigado, que Deus o acompanhe nesse ministério extenso que o senhor tem com a sua família, viu, querido? Um grande abraço. Um grande dia na presença de Deus. Você teve um pouco mais de tempo e conhecimento do pastor Rafael Rossi, é o nosso líder de evangelismo da divisão. Às vezes eles rodam tanto, né? E a gente não tem tanto acesso para ouvir um pouco mais de perto as mensagens, da dificuldade dele ir até a sua igreja, não é? Aqui ele pôde vir à sala e não ir à sua igreja especificamente, foi dentro da sua casa, né? Foi aí na sua cozinha, irmã Solange. A irmã Solange está na sala, lá na cozinha dela, e aí, como a Eliana está aqui, né? Observando a gente, talvez na sala da casa, né, Eliana Barbosa? O irmão Valverde está lá no meio da roça, assistindo, adorando conosco, e aí a sala vai chegando, né? Você vai tendo acesso a figuras da igreja, que são aqueles que nos lideram aqui com mais pessoalidade, né? Que coisa boa. Então, que isso fique na cabeça da gente, né? Que o Senhor, Deus nos ajude a perdoar, né? Isso funciona assim. O Espírito Santo vem e dá o poder. E ele mostra Cristo que perdoou todo mundo. Que liberou o perdão para todos. E aí eu olho para Cristo que liberou o perdão para todos e imito Jesus. Com o poder do Espírito Santo. Se essa equação não for feita, você não vai perdoar, você não vai amar, você não vai fazer missão, você não vai cuidar bem da sua esposa, dos seus filhos, da sua igreja. Tudo é função do plano da redenção sendo vivido em nossa vida. Bom, nós tivemos aqui, já desde o começo, um probleminha com a internet do nosso pastorzão que vai dar o testemunho aqui. Eu vou chamar o pastor Daniel Cândido. Caso a internet dele não corresponda, aconteça alguma coisa, a gente vai caminhar por um outro rumo que o Senhor vai nos dar aqui, tá bom? Pastor Daniel, abra aí, por gentileza, a sua câmera, por favor. Deixa eu ver se ele me responde ali. Pastor Daniel, abre aí, por gentileza, a sua câmera, por favor. Só um minutinho para ele responder lá para a gente. Enquanto ele abre a câmera, eu vou passar para você aqui as nossas reorientações que a sala trabalha para você não esquecer disso, tá bom? Bondoso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos, pelos teus cuidados. O Evangelho nos coloca na contramão do mundo. O que aquele homem disse é tremendo. As pessoas aqui te odeiam, eu não. Você tornou o meu cristianismo mais difícil. Tenho que praticar aquilo que o mestre me ensinou. Eu perdoo você. Que coisa. E ele perdeu a filha. Alguns de nós podem pensar, mas e a filha? E o amor dele pela filha? Ele ama a filha. Mas ele ama menos do que a Deus. E a ordem de perdoar foi dada por Deus a quem ele ama mais. Sua filha se cristã e morreu em Cristo. Quando ela ressuscitar,
vai dizer ao Pai que era exatamente isso que ele deveria fazer. E se porventura esse assassino se converter dentro da cadeia e morrer em Cristo, ela, a quem ele tirou a vida, e ele, o seu assassino algoz, se abraçarão como irmãos para toda a eternidade. Ela salva em Cristo, perdoada por ele. Ele salvo em Cristo, perdoado por ele. Somente algo miraculoso pode fazer isso, somente algo extraordinário. Nossa natureza humana não quer essas coisas. Nossa natureza humana não quer perdoar, não quer tomar prejuízo. Nossa natureza quer vingança, quer justiça, olho por olho, dente por dente. Quando o Senhor Jesus pagou o preço do pecado na cruz do Calvário, a todos aqueles que reconhecerem Jesus como Salvador, o preço está pago. Quando ele diz está consumado, é literalmente está pago, eu paguei a dívida. Por isso eu posso pedir perdão para as coisas que não tem como me desculpar delas, porque o Senhor pagou a dívida com a sua própria vida. Nesse momento eu quero pedir perdão, Deus, pelos meus pecados. E quero que eles também façam isso. No íntimo do coração deles, cada um que peça perdão pelos pecados que cometeu nesse momento, mentalmente. Agora nós vamos tomar duas decisões. Ir até os nossos agressores e liberar o perdão, mesmo que ele não peça. E ir até a pessoa que possivelmente eu tenha agredido com palavra, ação, gesto, seja o que for. Eu nunca tive coragem de ir lá pedir perdão. Hoje nós vamos. Hoje nós vamos. Espírito Santo, o Senhor está comandando essa reunião desde o começo. Nós pedimos ao Senhor que nos dê poder para isso hoje, para que o nome de Cristo seja exaltado pela bondade que inunda nosso coração. Primeiro pelo senso de termos sido perdoados, libertados da culpa. E agora, como inocentes perante o Senhor, irmos até as pessoas que machucamos e pedir perdão para elas. Ou liberar o perdão para aqueles que nos ofenderam, mesmo que eles não peçam. Porque o Senhor Jesus veio até nós e nós éramos inimigos dele. E foi o fato dele vir antes que eu pedisse, de me amar antes que eu pedisse, de me perdoar, de liberar o perdão antes mesmo que eu pedisse. A gente não pode ter a tola noção de que é porque eu, um pecador sujo, peço perdão, comove o coração de Deus. Não é nada disso. O perdão já está liberado, eu recebo porque Ele liberou. E que isso transforme nossa vida hoje, Deus. Que sejamos mais semelhantes a Jesus. O mundo precisa de homens e mulheres semelhantes a Cristo. Não de uma doutrina fria, verdadeira, sim, mas é fria. O que aquece a nossa linda doutrina são as nossas práticas de atos de bondade, que inclui, inclusive, o ato de perdoar ou pedir perdão. Isso aquece a doutrina verdadeira. E o mundo, as pessoas estão carentes de pessoas diferentes. E dá-nos essa graça essa manhã. Dá-nos esta graça. Algumas mãos vão se levantar aqui. Os moderadores poderão deixar essas mãos erguidas. Deixa as amarelinhas aparecerem aqui.
Eu vou ter uma conversa breve com um deles. Que o Senhor nos indique esse caminho, por Jesus. Amém. Amém e amém. Bom, né, irmãos? Orar é um negócio tão poderoso, né? Orar é tão útil para a gente. E aí você que levantou a mão, eu peço que você abra a sua câmera, tá bom? Para eu poder visualizar você e eventualmente chamá-la para a gente ter uma conversa breve. Eu vou lembrar que você deverá ficar apenas nesse ambiente que nós acabamos de conversar. Cuidado com nomes locais, para a gente não expor ninguém. Mas eu quero que você fale sobre o que está acontecendo no seu coração, tá bom? Maria Luísa, você está com o seu celular na mão, deixe-o paradinho, tá bom? Não mova mais. Abra o seu áudio, por gentileza. Quero falar um pouquinho com você. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Você mora onde, filho? Ixi, pastor. Atualmente, eu estou morando em Bertioga. Uhum. Eu já falei há algum tempo com o senhor, né? Sobre alguns problemas que eu tinha, que eu ainda tenho tido em relação à minha mãe. Quando eu precisei batizar, eu tive que vir até aqui. Ela mora aqui, em Bertioga, e eu tive que vir até aqui, porque eu morava em Barretos. E para poder pedir o perdão dela, para poder batizar. Ela não me concedeu o perdão. Ela não me perdoou. E eu voltei para Barretos sem o perdão dela e me batizei. Porque Cristo tinha me perdoado. Passado algum tempo, eu voltei novamente agora no final do ano passado, em dezembro. E toda animada, toda feliz para vir para cá. Ela falava assim, vem embora, porque aqui eu tô sozinha, não tem como eu ir para a igreja, não tem como eu fazer as coisas, porque ela mora aqui sozinha, né? Eu tenho um irmão que é afastado, mora aqui também, mas não vai nada. Eu falei assim, não, aqui tudo é muito longe para estar se locomovendo. E ela, como ela mora sozinha, já de idade, eu vim, toda feliz. Caí em uma armadilha, pastor. Eu caí em uma verdadeira armadilha. Minha mãe me maltrata, fala mal de mim para todos, fala que me odeia. As piores condições que ela tem para falar de uma filha, ela fala. E aí eu comecei a achar que eu fosse realmente o problema. E aí eu comecei a fazer tratamento até com o professor, o terapeuta, né, Carlos Bock, porque achando que realmente o problema era comigo. E foi muito triste. Foi muito triste saber que, infelizmente, nesse mundo, a minha mãe, assim, eu não consigo, né, dar um diagnóstico, porque isso não cabe a mim. Eu procurei ajuda, mas ela também procura, mas eu não tenho ódio. E hoje falou do perdão. Quando falou do perdão, sabe quando parece que não cabe? Porque quando cabia a mim, nos sermões, eu nem queria escutar. Ou eu só chorava. E hoje não. Hoje não cabe. Hoje eu sinto aquele alívio. A minha tristeza maior é da minha mãe ser assim, pastor. Dela me odiar tanto. Isso me dói muito. Porque eu vim para cá para ajudar. E quando eu falei que eu ia morar aqui, que eu ia ficar aqui, o ódio saiu maior de dentro dela. E ela tenta de todas as formas me prejudicar. E Cristo tem me honrado. Glória a Deus. Deus tem sido maravilhoso na minha vida. Então as lágrimas que eu derramo são de emoção. Porque Deus tem feito cada coisa em minha vida e na vida do meu esposo.
de felicidade, porque eu sempre quis sair da onde eu morava, só que infelizmente eu vim para cá, não foi a felicidade da minha mãe, que não era para eu ser assim, e tristeza por ela ser assim. Ainda essa semana, eu atendi uma cliente que conhece ela, frequenta tudo, falou assim que está horrorizada com a forma que ela fala, que ela me trata, que ela não vê isso em mim. Eu falo assim, graças a Deus, porque eu oro, peço o batismo diário do Espírito Santo e eu peço para o Senhor me fazer ser cada dia mais semelhante a Ele e ser um testemunho vivo de Cristo aqui. Enquanto eu tiver vida aqui, eu quero ser esse testemunho. Então eu não tenho ódio, eu tenho dó, eu tenho pena, mas eu quero a minha mãe do céu, pastor. Eu quero a minha mãe do céu. Você sabe que, ouvindo você falar, Maria, é maravilhoso, né? Porque você percebe que a dor mudou de lugar. A dor mudou de lugar, a dor mudou de propósito. Veja, você tem a sua mamãe, é a sua genitora. Como você deve olhar para ela? É pena, dó, talvez não seja o melhor sentimento. A misericórdia e a graça talvez sejam os melhores. Porque a pena e a dó às vezes não agem, você está agindo, então você tem tido misericórdia e graça, como o Senhor teve com você, misericórdia e graça. Agora veja uma coisa, era para você estar sofrendo. Ah, minha mãe me machuca, olha o que ela diz de mim, o que ela fala de mim. Mas você hoje sofre por saber que a sua mãe precisa da graça de Deus e você declara, eu quero, hoje a sua mãe é a sua agressora, né? Segundo a informação que você me passa. Hoje eu quero a minha agressora no céu, é a minha mãe. Percebe que a dor mudou de lugar porque você compreendeu o processo. Porque quem me agride, Maria, está precisando urgentemente de Cristo. Quem me trata mal, quem eventualmente fala mal de mim ou me provoca prejuízos até de maneira intencional, esta pessoa está precisando urgentemente da graça do Senhor. Como é que eu, que sou saudável em Cristo, vou tratar essa pessoa no mesmo modelo que ela me trata? Então, eu também sou doente. Por isso que quando você fala, eu estou livre, não é porque você não sente a dor das agressões, é que você não devolve na mesma moeda, você ama a sua mãe. Porque veja, querida, se você pegar uma mãe, e sendo assim exatamente como você está dizendo, uma mãe que trata uma filha desta maneira, está precisando de muita ajuda, sendo assim da maneira como você está dizendo. Precisa de ajuda. E você consegue olhar com olhos de misericórdia e graça para o seu agressor. E nós Pastor, devemos... o mais triste disso tudo é que ela é uma excelente ajudadora, frequente na igreja, assídua e tudo mais, faz parte, participe e tudo mais. Quando eu cheguei aqui... Mas isso não é estranho, filho. Isso não é estranho. Por que que não é estranho? E eu vou pedir para você não citar lugares, nada que possa identificar, tá bom? Nome, não faça isso. Agora, é normal, sabe por que que é normal? Porque existem áreas na vida de todos nós que ainda não foi encontrada pelo Espírito Santo. Se eu começar a mexer em você aqui agora e dar fazer alguns cortes no seu cérebro aí, no seu coração, você vai encontrar áreas que você também é dura. Mas você também frequenta a igreja, você frequenta a sala 57. E aí, o grande lance de viver em comunidade é entender exatamente que em determinadas áreas que para mim são fáceis, para outras pessoas são difíceis. O que a sua mãe precisa é ajuda do Espírito Santo para encontrar o motivo pelo qual essas reações são assim, né? Porque mesmo que, vamos colocar, mesmo que você tivesse toda a culpa das expressões negativas que ela tem, mesmo assim, ela deveria rever,
Porque quando eu agredi a Cristo, eu também tenho culpa, e ele nunca agiu assim comigo. Entende? Mas uma coisa é eu saber o que ela tem que fazer, outra coisa é ela fazer o que tem que ser feito. E isto existe um abismo muito grande na vida de cada um de nós, a depender da área que para nós é mais traumática. Então, eu tenho um amigo aqui, um amigo querido demais do coração. E ele, pense num camarada que é, igual você falou, um coração assim gigantão para ajudar todo mundo. Mas quando ele pensava em se relacionar com a filha e com o filho, aquele relacionamento do coração grandão, ele era muito difícil para ele não conseguia desenvolver afetividade pelos filhos, amava, mas muito rude com eles, especialmente com a menina. E a gente, amigo demais, eu pegando no pé dele, falei, você precisa de tratamento. Ele, que homem, né? Eu preciso de tratamento o quê? E foi na psicóloga, a psicóloga foi lá na chavinha e acionou a chavinha de onde a trava da rejeição pela filha, mais especificamente vinha, veio permanentemente para a sala, o Espírito Santo trabalhou na vida desse servo do Senhor, quase perde a família, lutamos juntos por isso, hoje está feliz, conquistou a esposa, ama de forma diferente os filhos, mas por quê? Ele foi encontrado. Então, você deve olhar para sua mãezinha, poupar a sua mãe, não comente sobre o que ela faz com você ou sobre o que você acha que ela faz com ninguém, não compartilhe suas mágoas com ninguém a respeito dela, mas fale da sua capacidade de amar, de perdoar, de esperar aqueles que ainda não estão amadurecidos em áreas que você já está. Eu senti quando estava muito forte, logo no começo, quando foram muito fortes as agressões, teve agressões físicas também, sabe? Uhum. E eu tenho 39 anos, é muito ruim isso. E aí, como eu estava trabalhando em alguns lugares que eu frequentava, realmente eu fiz, e depois eu me pedi tanto perdão para Deus, falei, eu como cristã estou falando mal da minha mãe, tá errado, eu tenho que fazer o quê? Porque teve uns dias que eu não conseguia orar por ela. Lógico, isso é normal, eu sou ser humano, eu sou pecadora, eu não conseguia dobrar meu joelho no chão, eu fiquei revoltada, eu falava, Senhor, não vou orar, não tá certo, tá errado, não quero. E aí, quando eu consegui, foi tremendo. Então, quando eu vejo os sermões de perdão, essas coisas, eu sinto um alívio. Porque eu já carreguei muito, já foi muito pesado, e a sala me ajudou muito. Você está na sala há quanto tempo? Pastor, 2 anos na vida. Quase 2 anos, pastor. A gente vai dar um testemunho aqui, na semana que vem. Isa, dá uma preparadinha, fica bem quietinha aí, que eu estou vendo tu rodar para tudo que é lado, fica aí que eu vou te chamar daqui a pouco, tá? Para a gente terminar essa conversa aqui. Fica aí, tá? Você vai ver um testemunho na semana que vem de uma mulher que frequenta a sala 57, que é um negócio fora do comum. É extraordinário o que ela faz. Pastor Abdoral prega aqui na sala. Pastor Abdoral está aqui, está adorando com a gente. Ele com essa vozinha mansa que ele tem, esse jeito carinhoso de abordar, né? Todo mundo ama o jeito que ele fala, eu também. Hipnotiza a gente, né? Vai hipnotizando a gente. É uma benção. E nesse dia o pastor Abdoral falou sobre o perdão, cara. Sobre o perdão. E ela toma uma atitude, depois que ela ouve o pastor Abdoral falar na lição de escola sabatina, cara. E ela faz um negócio extraordinário. Semana que vem vocês vão conhecer essa senhora, essa serva de Deus, e o que ela foi capaz de fazer em nome de Cristo. O que eu mais amo no que você disse, agora você não vai dizer o nome da sua mamãe, mas nós vamos orar por ela, orar por ela. Orar por você para que você reveja o que você está fazendo, né? Se você ainda provoca alguma questão de ira na sua mãe, é bom sempre revisar o nosso coração. A minha oração é essa. Eu falo, Senhor, me mostra
Se eu estiver errada, Pai, me corrija, me castiga, eu sou sua filha, eu estou aqui preparada para receber o castigo, sim. Se eu fiz algo, eu pedi perdão, ela não quer me perdoar. Se tem alguma área que eu tenho que chegar nela e pedir perdão, Pai, me mostre. O mais importante, Maria, agora, nesse aspecto, e aí a gente teria que conhecer sua mãe para entender todo o restante, o mais importante agora é que você liberou esse perdão, mesmo que ela ainda não tenha se aproximado e aceitado. Porque entre você e Deus está tudo certo. Ela precisa agora se acertar diante de Deus. E você não carrega dentro de você uma mágoa, ódio, que tira a sua capacidade de orar, de amar o próximo, de se dar bem com seu esposo, de ler bem a sua Bíblia, de orar, porque o ódio, o ressentimento faz isso, resseca a alma da gente. Então, quando você coloca a mão no peito e diz assim, eu tô livre, isso aí, sabe o que que é? É você transferiu a dor. Você não sofre porque ela machuca você. Você sofre porque ela está precisando de ajuda nessa área. E você ama a sua mãe. Isso é um milagre. Entendeu, garota? E é disso que a nossa comunidade precisa. De milagres que restituam relacionamentos. Eu vou orar por você e pela sua mãe agora. E olha, vamos profetizar. No ponto futuro, nós vamos trazer sua mamãe aqui. E vamos fazer o momento de vocês duas juntas. Amém. Ela te abraçando e Deus restaurando definitivamente essa relação. Eu creio no milagre de Deus, Maria. E Ele vai fazer isso na sua vida, como vai fazer na vida de um monte de gente que está aqui agora, clamando a Deus por algo parecido, porque essas mágoas no lugar familiar são muito mais comuns do que a gente imagina. Pais que não se dão bem com filhos, filhos que não se dão bem com o pai, uma mãe agora que está separada não fala com o filho, que não fala com ela há uma semana, há um mês, já não se dão bem, está cheio disso aqui. Hoje o núcleo familiar é um lugar quente, difícil de viver. Eu tenho vergonha. Eu sinto vergonha, porque eu professo o nome, eu falo de Deus, eu oro pelas pessoas. Na hora que chega na minha vez... Não sinta vergonha, porque você já liberou o perdão. Ore, não tenha pena e dó. Tenha misericórdia e graça e procure entender sua mãe. Não a olhe como uma inimiga, não é. Ela é alguém que precisa da ajuda de quem machuca. É muito poderoso isso. Ela precisa da ajuda de alguém que machuca. Sendo isto que você falou, exatamente da forma como seus sentimentos se expressaram agora. Eu vou orar por ela. Não vamos dizer o nomezinho, nem lugar, mas o Senhor sabe. Pai Santo, obrigado pela declaração da Maria. E a declaração dela está dentro agora de milhares e milhares de lares que estão ouvindo agora e vão ver depois essa reunião, de pessoas machucadas dentro do seio da família, de marido e mulher que não se dão bem por causa das marcas que as agressões físicas, verbais aconteceram. A mulher já não consegue amar o marido mais, o marido não consegue amar a esposa. Talvez numa mesma configuração, um filho é agressivo com a mãe, maltrata a mãe, e a mãe luta por esse filho, e o filho é rebelde, é duro. Eu quero colocar a mãe da Maria, eu não a conheço, eu não sei exatamente todas as configurações dessa situação, mas dentro do que a Maria me disse, a relação é ácida, e eu quero que o Senhor, Espírito Santo, eu peço muito, abranda o coração da mãezinha da Maria agora e faz um milagre lá. Eu não sei por que motivo essas coisas acontecem, mas desbloqueia, é mãe e filha. E a Maria anseia por isso. E eu sei que a mãe dela também, mas há algo ali na mente, um trauma, algo que precisa ser identificado, que atrapalha esta serva de Deus. Desbloqueia esse lugar. E ainda hoje, a Maria seja surpreendida pela própria mãe, porque eu creio nos milagres do Senhor. Creio mesmo. Sei com a Maria, que ela não tenha vergonha. Vergonha ela teria diante de Deus se pedisse perdão e guardasse a mãe morta dentro dela por causa das feridas da agressão. A Maria sente a dor no lugar certo. Quem é agredido precisa sentir a dor pela pessoa que agrediu, porque ela não entende Cristo ainda.
E a Maria deslocou essa dor, está no lugar certo. Que o Senhor una essas duas pessoas para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças Muito a Deus. obrigado, viu? Que seu dia seja uma bênção. Amém. Muito feliz por estar falando, por estar participando. Amo cada um de vocês. E eu preciso de todos, todas janelinhas aqui para ser feliz. Vocês são a imagem visível de Deus na minha vida. E eu passei a crer, porque eu nasci e cresci em berço adventista, e eu não entendi o significado de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu passei a crer mais em Deus porque vocês existem. Glória a Deus. Amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu, amado? Muito obrigado. Dramas, né, irmãos? Dramas dentro de casa, dentro do coração da gente, pessoas de vínculos profundos. Deixa eu falar um pouquinho com a Isa. Isa, abre o seu áudio, por favor. Bom Oi, dia. tudo bem? Tudo jóia. Lembrando que, como a gente não combinou, peço que você não cite lugares, nomes, pessoas. Cite apenas o que está no seu coração como um fato, porque isso vai ser bom para nós, tá bom? Você mora onde, filha? Eu sou de Brasília, né? Você A consegue? gente, não sei se você lembra aí que eu já te encontrei na placa. Sim, lembro, nós falamos ali na entrada, no hall de entrada na placa. Mantenha o seu celular bem fixo na sua mão para não causar vertigem no pessoal que tem um labirinto problemático. E aí, o que você quer Primeiro que falar? eu não sou acostumada a falar para muita gente, não, viu? Tá, o que você tem? Assim, só para eu levantar a mão já foi uma oração muito grande, porque realmente eu não estou acostumada a falar para muita gente e já é um desafio total estar por aqui, porque eu nem sei como que eu tenho coragem. Enfim, então vou começar aqui minha história. Eu sou adventista desde berço, porque minha avó me levava para a igreja e minhas tias, toda a família do meu pai é adventista e são 7 irmãos e eles me levavam para a igreja desde quando eu era pequeno. Meus pais não eram adventistas e eles só deixavam, eles não tinham nenhuma objeção. Aí eles deixavam e eu fui para a igreja. Aí, mais ou menos em 2020, eu batizei. Não, 2000, no ano de 2000 eu batizei. E aí continuei, assim, sempre sendo da igreja. Aí, mais ou menos na minha adolescência, meus pais batizaram. Assim, antes de eu batizar, minha mãe não queria que eu batizasse. Ela escondia a Bíblia. Ela chegou a falar para o pastor que eu não estava preparada. Ela não queria que eu batizasse de forma alguma. Eu não sei por quê. Aí, o que realmente, assim, sempre fui adventista, só que eu não me sentia convertida. Eu acho que eu, na verdade, converti foi na pandemia. Que aconteceu? Teve uns problemas comigo que foram 3 coisas que aconteceram. O maribondo foi no olho do meu filho. Não, primeiro foi um arame farpado. Quase que ele passou aqui, cortou tudo, só faltou um pouquinho para entrar no olho. Aí, num dia teve o arame farpado, no outro dia foi um maribondo que picou no mesmo olho dele, e no outro dia eu me queimei. Aí eu queimei aqui, ó. Eu não sei se dá para ver aqui, ó. Um pouco. Dá para ver. Aí eu me queimei aqui, aí eu falei, nossa, e ficou até a marca, né? Eu falei assim, nossa, tem alguma coisa errada. E além disso, na pandemia, nesse momento que eu estava, como as crianças, eu tenho 3 filhos, um de 6, um de 4 e um de 2. Só que na época era 4, 2 e 2 meses, na pandemia. Então, como eu estava no home office, eu ficava com eles o dia inteiro. Então, sozinha. Então, era bem puxado, assim, para mim. Eu acho que para qualquer mãe, inclusive. Aí, eu ficava muito estressada. E o clima da casa estava muito ruim. O clima da minha casa. E aí, aconteceu essas 3 coisas. E eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Eu tenho que mudar alguma coisa. E
Aí eu ficava pedindo oração dos grupos da igreja e eu percebi que eu tinha que mudar algumas coisas. Uma delas foi o culto familiar. Eu não fazia culto familiar, também nunca tive exemplo em casa, né, porque meus pais não eram. Aí eu sempre já teve várias tentativas de fazer culto familiar e isso nunca foi colocado em prática, assim, de forma contínua, porque eu começava e depois não continuava, começava e não continuava. Mas aí eu falei assim: "Não, agora vai de qualquer jeito, porque eu preciso mudar isso daí". Aí, nesses 3 pontos que ocorreram, o que aconteceu também? Meu cunhado, ele é espírita, né, aí ele falou que a minha casa estava lotada, lotada, assim, ele parece que não vê, ele só sente. Estava lotada de eles falam espíritos ruins, né, e eu já sei que é anjo mau. Assim, o clima da minha casa não estava ruim, estava acontecendo um tanto de coisa ruim. Quando eu me queimei, eu também estava cheia de curativo, estava ruim de amamentar. Que acontece? Eu percebi que o clima estava muito ruim, minha sogra veio aqui, ela via uns negócios estranhos acontecendo. Minha mãe escutava a voz. E teve outro problema também, eu estava lavando louça, na última louça, tipo, caiu na pia uma vasilha. Só que em vez dela cair, ela parece que foi jogada da minha mão. Ela chegou ao ponto de quebrar o granito, só para você ter noção da gravidade. Eu não sei o que aconteceu, eu fui na dermatologista por causa da queimadura, lá a torneira abriu sozinha, só para você ter noção. Eu falei: "Cara", eu coloquei como desafio e falei assim: "Ó, eu, como serva de Deus, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu tenho que mudar alguma coisa". Aí comecei pelo culto familiar. Aí eu falei, na verdade, eu já estava tão, eh é, eu já estava eu estava com tanto poder desafiador, que eu falei assim: "Ó, não é só culto familiar não, eu vou orar manhã e noite e ler o Salmo 91 e ler mais a Bíblia, porque esse tipo de coisa não pode acontecer aqui na minha casa, porque se eu sou serva de Deus, isso aí não pode acontecer". Aí eu orava o Salmo 91, começava a pedir oração, mas eu não mencionava isso para outras famílias lá da igreja, porque muitas vezes o povo vai criticar e não vai, assim, ajuda, né, mas acaba criticando. Aí eu, comecei a orar, aí meu filho começou a ter sonhos de Deus, falando que via anjos cobrindo aqui o quarto dele, cobrindo a sala. Aí eu comecei a ver mudança no clima da casa, não tinha mais briga, que era muita briga, até as palavras que o menino falava era terrível, o pequeno de 2 anos, e eu comecei a ver essa mudança. Aí uma irmã me apresentou a sala 57, aí eu comecei a assistir, só que mesmo assim eu não assistia muito frequentemente, eu acho que eu fui assistir frequentemente mesmo a sala 57 acho que foi ano passado. Aí eu comecei a assistir mesmo a sala 57, mas, aí a partir daí, eu comecei a falar assim: "Não, eu estou na igreja, eu tenho que seguir de verdade", porque antes eu não orava direito, não estudava lição, não participava muito, quase nada, e eu percebi que tinha que haver essa mudança. Aí a partir dessas mudanças foram acontecendo aos poucos e depois sistematizando a questão familiar. E eu percebo assim, até se eu estou em viagem, se eu fico uns 3 dias, qualquer coisinha sem fazer, parece que, assim, começa a ter pesadelo, aí começa a ter as coisas. Eu acho, assim, que não pode brincar com essas coisas, porque, assim, se você não ora, você deixa de estar protegido. Eu penso dessa forma, assim, porque você não pode abrir uma brecha que o inimigo entra. Eu não pode, assim, brincar, porque eu acho, assim, qualquer coisa que você der oportunidade, ele pode entrar, sabe. Eu não falo, assim, através só de problemas, né, que problema todo mundo tem, mas eu falo
questão, assim, de tudo, né, da família, ele vai entrando por qualquer brecha. Então acho Isa, que você tem que blindar a você sua casa. você era adventista de berço e não tinha a prática do culto. Na verdade, Não. você tinha um adventismo superficial, né. Sabe aquele Exato. católico não praticante? Você era uma adventista não praticante. É. E aí você faz o culto e afasta os anjos maus da sua casa. Exato. E a paz na sua casa volta a ser restabelecida, certo? Amém. Você Isso. descobre nisso o refúgio para vencer as dificuldades espirituais da sua vida, certo? Exatamente. A gente está Aí falando aqui sobre perdão, Isa. A gente não vai poder seguir muito mais na sua trajetória e do seu testemunho. A gente pode colher o seu testemunho depois completo para a gente mostrar para eles, fica bem legal. Mas eu queria pegar o que você me disse aqui e aplicar para o que nós aprendemos hoje aqui. Você que está aí adorando conosco e viu como perdoar é algo sobrenatural. Isto não virá sobre você, irmão. A Isa tinha manifestações do inimigo dentro da casa dela. Eu encontrei com a Isa na associação, e nós conversamos, eu entendo bem o processo que ela está dizendo, e realmente eram manifestações do inimigo, como ele pode se manifestar mesmo, se a gente der brecha. E ela não tinha uma prática religiosa. A Isa era adventista de ir para a igreja. E pouco isso. A pandemia aguçou isso. Ela entra na sala, descobre essa vida no espírito. Envolve muito mais a família no culto familiar, na leitura da Bíblia. Ela vai contar depois para a gente. Não é só a mudança no sentido de afastar os anjos maus da vida, da família dela, mas outras coisas muito importantes acontecem na história dela e que nós vamos contar aqui depois no testemunho, só porque ela toma a decisão de inserir a vida religiosa na prática, não apenas na teoria de ouvir, de ficar indo à igreja. Isa, você vai me passar seu telefone, eu vou entrar em contato com você e nós vamos contar o restante da sua história, tá bom? Muito obrigado pela sua Tá ótimo. participação. Vou aplicar isso que você me disse agora aqui para todos eles. Um grande dia para você. Queridos, você acha que você vai conseguir perdoar as pessoas sem uma prática religiosa? Só porque você tem que ir perdoar? Você acha mesmo? Os anjos do inimigo estavam ali, dentro da casa dessa menina. Esses mesmos anjos que atrapalham o andamento de tudo, impedem que você perdoe as pessoas ou peça perdão para elas. Engraçado que eu pedi para que a pessoa falasse para nós aqui alguma coisa voltada especificamente sobre o perdão, e a Isa entra com esta reformulação da prática religiosa e da libertação de alguns aspectos com a implementação das práticas espirituais. Não é por acaso. Porque talvez eu esteja aqui falando para alguém hoje que tem o desafio de ir perdoar e não tem prática religiosa. Você passa pela sala, sai da sala, a vida continua do mesmo jeito, vai à sua igreja, volta, a vida continua do mesmo jeito. Não tem o poder do Espírito agindo, Cristo não é o seu modelo, você não tem tempo com as Escrituras, não tem tempo de oração, não tem tempo no secreto. Amigo, você precisa disso. Eu preciso disso não somente para perdoar, eu preciso para amar pessoas, eu preciso para ter misericórdia delas, para andar a segunda milha, para deslocar a dor como a Maria deslocou. A dor que a mãe causa nela, ela sente porque a mãe está precisando de ajuda. A dor foi deslocada de lugar. Não está preocupada com ela mais. Os ferimentos na carne dela não importam mais. É a mãe que importa agora. Você viu o que ela disse? Que era minha mãe salva. Mas a mãe é a agressora. Esse aqui é a mudança. Essa é a mudança. O agressor precisa ser salvo. Eu tenho a salvação em Cristo na minha mão. Se eu repelir o agressor, eu condeno à morte. Mas para isso acontecer, você precisa de prática religiosa. Prática religiosa. Não ser um adventista superficial, mas profundo em Cristo, através do Espírito dele. Aí ele vai fazer a mudança.
Ele vai fazer a mudança. Não tenha a menor dúvida disso. Ele vai fazer a mudança. Você não pode carregar ninguém dentro de você. Não pode. Eu tenho mais 5 minutos. Só 5 minutos. De novo eu vou lembrar você. E se eu chamar você, eu quero que você vá para o assunto de hoje. Não é o seu testemunho, tá bom? É o assunto de hoje. Se você tem alguma coisa para dizer sobre o assunto de hoje, sem expor pessoas, sem citar lugares ou nomes, apenas o caso, então você permaneça com a sua mãozinha erguida, tá? Porque nós vamos 5 minutos mais e vamos terminar nossa reunião de hoje. Rosélia, abre aí o seu áudio, por favor. Ei, pastor. E aí? Nós já falamos ontem, você estava no hospital, fez uma cirurgia, deu tudo certo. Estamos Estou aqui em orando, recuperação ainda. estamos orando por aquela abençoada que oramos lá naquele dia, né? Ela falou com você. Pastor, uma benção, ela teve alta ontem, mandou agradecer novamente. Ok. E continue orando pela recuperação dela. Como é que é o nomezinho dela? Maria Aparecida. Orem pela Maria Aparecida. Nós entramos lá no hospital, estava a Rosélia Maria Aparecida, ela não é adventista, Maria Aparecida. Nós oramos por ela, carregou agradecida essa oração, fez a cirurgia dela e está em casa também, em recuperação, recebeu alta ontem, louvado seja o nome de Deus por isso, né? Olha que, pastor, a cirurgia dela foi uma cirurgia muito grande, a gente achava que ela não ia sair do hospital tão cedo, né? Glória a Deus, né, irmã? Glória a Deus. Ela tirou muita... Rosélia, nós temos 5 minutos e eu quero que você seja bem sintética mesmo, bem resumida, sobre o assunto de hoje, como Deus falou ao seu coração. Pastor, eu preciso ainda perdoar alguém. Não, eu não cometi o erro e essa pessoa tem uma dívida comigo e hoje ela passa por mim sem conversar comigo. Mas antes de mais nada, eu queria dizer que uns anos atrás eu fui traída pelo meu esposo. E eu fiquei num dilema muito grande, mais de uns 2 meses, orando e pedindo ao Senhor para Ele me ajudar a perdoar, porque é muito difícil a traição. E naquele processo, todos os dias, ele ajoelhava perto de mim quando eu estava orando e orava também comigo e me pedia perdão. E eu não tinha como perdoar, não perdoar, né? Mas naquele processo eu precisava conversar com alguém. E eu conversei com o meu pastor na época, pastor, não vou dizer o nome, né? Não pode dizer. Isso. E o pastor me aconselhou, falou, irmã, eu não posso falar para a senhora, separa. É um caso de adultério, eu não posso dizer separa. Porque Deus não nos manda separar. Deus nos manda perdoar. E se a senhora ama esse homem ainda, perdoa. Mas eu não podia perdoar somente ele. Eu precisava perdoar outra pessoa também que me causou a dor. Porque ela foi pior ainda do que ele, porque na época, quando eu descobri por ela, e ela, além de falar comigo, de me mandar mensagem, ela mandou uma foto e mensagem para o telefone do meu filho, que ainda tinha 7 anos de idade na época. Então, aquilo me causou uma revolta muito grande, aquilo me doía e me corroía, mas eu sempre fui uma mulher muito de oração, e dobrado o joelho, orando e pedindo ao Senhor misericórdia. Eu consegui perdoar o meu esposo, mas eu ainda precisava perdoar essa mulher. E aí, um determinado dia, eu mandei uma mensagem de áudio para ela, peguei o telefone dela e falei com ela, olha, eu estou aqui te perdoando por tudo que você me causou. E eu quero te perdoar. E eu quero te aconselhar também que você, a partir de hoje, você não faça o que você fez comigo com mais ninguém. Você tome uma decisão ao lado de Cristo. E aí conversei muito, falei muita coisa com ela. E depois, no fim, ela me agradeceu e falou assim que ela ia rever os conceitos dela, que ela precisava rever. Nunca mais falei com essa pessoa, não tenho mais o contato, mas foi um momento assim que
que eu tive com Deus, né, para poder perdoar. E louvado seja Deus, porque eu costumo dizer que eu sou uma pessoa resiliente, que eu tenho, assim, o poder que o Espírito Santo me dá de perdoar. Aqui próximo a gente também tem uma outra família que parou de falar comigo do nada, eu passava, dava bom dia, boa tarde, a pessoa não falava comigo. E eu ficava encucada com aquela pessoa e falava, gente, por que essa pessoa não fala comigo? O que eu fiz? Será que eu fiz algo de errado? E aí, um dia no culto da sala 57, eu não sei se foi o pastor Abdoral que falou sobre perdão também, e o senhor no final disse assim, vai lá, faz alguma coisa, leva um bolo, leva alguma coisa para essa pessoa. E eu falei, eu vou fazer isso. E naquele dia eu fiz um bolo, no dia seguinte, para me entregar essa pessoa, numa tarde para o dia seguinte. Só que naquela noite, essa pessoa tirou a nossa paz. Que eu falei, teste, hein? Que como teste, que eu vou meu amigo. entregar isso para a pessoa? Como que eu vou entregar? Pastor, foi uma confusão tão grande. Meu esposo entrou num bate-boca com eles, porque era um som tão alto que a gente não conseguia dormir no final de semana. A gente passava de sexta para sábado, e de sábado para domingo, e domingo ia até às 9 horas da noite. A gente não tinha paz. E aí, meu esposo bateu boca e conversou, e foi aquela confusão. Eu falei, gente, como que eu vou entregar um bolo a essa mulher e pedir perdão? Perguntar a ela por que ela tem raiva de mim. Por que ela não fala comigo? Você com o bolo pronto. Com o bolo pronto. E o que você fez com esse bolo? Eu dei para a pessoa. Mesmo depois de tudo isso? Depois de tudo isso. Aí, pastor, meu esposo, como ele estava muito alterado, já bêbado, né, naquela farra tudo ali, meu esposo, o Espírito Santo, né, usou ele e falou bem assim, olha, nós não vamos mais discutir e amanhã vamos ter uma reunião. Vamos conversar. E no outro dia, meu esposo chamou todo mundo e conversou. Meu esposo é muito pavio curto, mas tem hora assim que parece que Deus acalma os ânimos. Tem hora que o pavio dele se alonga, né, irmã? A paciência fica longa, né? Aí ele foi lá, conversou, falou, olha, a gente tem que ter uma boa vizinhança, o direito seu termina quando o meu começa. E aí teve aquela toda conversa. E aí, nesse dia, eu estava passando muito mal, com muita dor de cabeça, e de repente ele vem e me chama. Amor, vem cá, porque você precisa participar da conversa também. Aí eu fui até a pessoa, falei, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? E aí eu fui até lá, e aí ela, em vez de eu pedir perdão, que eu ia pedir perdão, né, perguntar o que tinha acontecido, aí ela falou bem assim, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão porque todas as vezes que você passa e fala comigo, eu não falo com você. Aí eu falei, eu estou com o bolo pronto em casa, que eu ia vir aqui ontem te pedir perdão e perguntar o porquê que você não fala comigo. O que eu fiz com você? Porque eu não me lembro de nada ter feito com você. E ela falou bem assim, não era nada demais, não. Era só porque você passava, vinha da igreja, dava bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente respondia o seu boa noite. Mas quando a gente estava na farra, lá, com som alto, e todo mundo bebendo, você não dava boa noite. Aí eu falei, minha filha, você estava lá bebendo na farra, eu passava em frente. Vocês nem olhavam para mim, como que eu ia dar boa noite a você? Como que eu ia entrar no ambiente que vocês estavam? Eu não podia. A minha casa eu entrava e vinha embora, entrava para dentro de casa. Não é nada disso, eu não discrimino vocês por nada. O único problema é que vocês incomodam e tiram a paz da gente, mas tudo isso tem resolução, né? A gente pode resolver tudo isso. Eu falei, agora eu vou lá em casa pegar o bolo e te entregar. Com o meu pedido de desculpa pelo boa noite que eu não te dei quando você estava bebendo. Comeram o bolo junto. Comeram, pastor. Que E aí, coisa. de vez em quando, me pergunta assim,
E aí, vizinha, não tem aquele bolinho natural, não, porque eu fiz um bolo especial, pastor. Um bolo natural, né, sem açúcar, sem leite, um bolo de banana com nozes, com O convívio, castanha. o convívio melhorou? Convívio melhorou? Pastor, tá uma benção. Tá vendo, irmão? Tá vendo aí? Benção, Tá vendo? pastor. Olha E só olha, na cabeça dela. Passe e não me cumprimenta. Estou na festa. Olha o que está na cabeça do outro. Às vezes o motivo da discórdia é só uma impressão, que se você elucidar essa impressão, o problema é dissolvido, mas a gente fica guardado na mágoa, no orgulho. Eu não vou, o que que você está pensando que é? Como é que... Olha, tá vendo a atitude? Deus primeiro age através do marido, o marido insere a irmã, o bolo está pronto. Agressor e agredido comem bolo junto e a relação é restaurada. Eita, glória a Deus, né, Roseli? eu Que já, legal. agora, essa semana passada, eu fui lá na casa dela, levei o livro Grande Conflito e levei um estudo bíblico junto com o livro. E falei, ó, aí está um estudo bíblico, vocês podem estar estudando a palavra e aquilo que vocês não entenderem, me chama, que eu vou estar estudando junto com vocês. Vamos fazer um pequeno Olha, grupo, porque eu fiz um pequeno grupo na minha casa, convidei eles, né, mas não vieram. ainda não vieram. Eles vão, continua convidando. É uma Estou questão orando. só de tempo, né? Uma questão só de tempo. E eu vou profetizar, que não é profecia de Bíblia, não. Profetizar, eu vou orar para que isso aconteça. Que daqui a algum tempo, isso que começou com o conflito, que foi apaziguado pelo poder do Espírito Santo, se transforme numa alma ganha para Jesus, numa família que vocês possam ganhar para Jesus. Amém? Eu creio, eu estou orando por isso, pastor, para que toda Amém. essa família, porque a mãe era católica, hoje a mãe já está na Assembleia, Uhum. mas esses dias conversou comigo e falou que está estremecida no lugar que ela não está bem lá. E eu fiz o convite para ir visitar a nossa igreja. Posso lhe dar uma sugestão? Para os seus vizinhos, para os seus vizinhos aí, esses que resolveu, você leu, marque um dia na semana para você ir lá à noite para estudar um daqueles estudos. Ó, eu quero ir aí dar um desses estudos toda semana, um dia por semana. E começa a entrar na casa, abrir a Bíblia e ser uma bênção aí, como você já tem sido para eles. Rosélia, obrigado, a gente ficaria conversando aqui mais tempo. Olha, Muito foi o Espírito Santo que te mandou me chamar, porque eu falei assim, eu orei e falei assim, Senhor, se for para mim testemunhar, dar esse testemunho, que o Senhor possa incomodar o pastor Wagner para me chamar, mas eu já falei ontem, ele não vai me chamar, não. E aí o Rapaz, Espírito Santo fez. mesmo a Isa que veio e que deu o testemunho dela, que não estava exatamente no lugar do que a gente havia pedido, mas foi muito útil quando ela fala da não prática da vida religiosa, sabe? A gente só consegue essas coisas vivendo no sobrenatural. Isso Eu não é natural. Eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Eu até falei com o pastor Abdoral que meu filho ia descer as águas. Meu filho tem 7 anos que estava afastado do caminho do Senhor. E voltou, tem 2 anos que ele está, né, sendo inserido novamente. A gente vai lá, ora, faz culto, e ele tomou a decisão do rebatismo, né? E a esposa do batismo. E aí estava tudo marcado para no sábado da semana de oração do Ministério da Mulher, dos 10 dias de oração. Estava marcado para o final do dia. E quando foi no início da manhã, já estava tudo preparado, eu levei toalha, levei as coisas que precisava, os roupões já estavam com eles. Minha nora chegou sozinha na igreja. Desistiu do batismo naquele dia, né? Desistiu que ele não estava preparado. O inimigo, ele é tão astuto, pastor, que ele fez algo acontecer lá e não se batizou. Como é que é o nome do seu filho e da sua nora? Lucas e Jamile. Eu Vou orar gostaria que por vocês orassem, porque eles Será estavam agora? para marcar outra data agora, né? Eu espero que seja agora na semana de oração da Semana do Calvário aí. Vamos orar pelo Lucas e Jamile, né? Podemos orar? Santo Deus, há muito mais aqui para conversar, em cada janelinha desse é uma história, e hoje o Senhor quis que a gente conversasse um pouco mais sobre
essas questões de forma prática, como as dores estão sendo sentidas, como elas foram superadas, como no caso da Rosélia, que acabou de falar conosco, da Maria, que não tem nenhum tipo de sentimento ruim pela mãe, sofre porque a mãe precisa crescer nesse aspecto, deseja a salvação da mamãe dela. A Isa, que aparece aqui, diz que o mal foi reprimido dentro de sua casa pela prática do culto, e talvez ela entrou aqui só para dizer para a gente que essas coisas sobrenaturais só virão com a prática. Só virão com a prática. Obrigado, Deus, por esse momento especial em que nossos irmãos abriram o coração e puderam expor a sua própria vida aqui para o benefício de tantas outras. O pastor Daniel Cândido não conseguiu entrar hoje, o senhor sabe por quê, mas amanhã ele estará aqui conosco, pela graça de Deus. O pastor Lucas vai terminar a série do conflito e nós vamos nos preparar para o sábado amanhã, certo de que essa semana o Senhor nos abençoou de maneira gigante aqui nesta sala hoje. Dá-nos um dia feliz, guia-nos, Espírito Santo, para mais perto de Cristo, que nós estejamos com Ele, planejemos com Ele, conversemos com Ele durante o dia, sobre as coisas que são concernentes à sua intercessão por nós. E quando tivermos que tomar alguma decisão, que a gente recorra ao Senhor como nosso guia, que o Senhor foi enviado para dizer o caminho onde devemos ir. Dá-nos o poder para perdoar. Espírito Santo, age dentro de nós para perdoarmos aqueles que nos afligem, entendendo que eles precisam mais da gente. E nos dá poder para pedir perdão também. Porque, como o pastor falou, a nossa vida é assim até que essa natureza pecaminosa seja arrancada de nós. E que o dia de hoje seja marcado na vida de milhares que aqui frequentam este lugar como um dia de recomeço, livres do peso da culpa ou de estar carregando alguém morto dentro de si mesmo. Livres para começar de novo uma ótima relação com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Dá-nos um excelente dia em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Rosélia. Deus te abençoe, que seu dia seja maravilhoso. Amém, pastor. De vocês também. Eu amo vocês. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. E essa sala... Desculpa, abre o seu áudio, filho. Pode abrir. Para mim, a sala é um divisor de águas que veio para a minha vida. Apesar de eu já ter esse processo de conhecimento com o Espírito Santo, né? Mas me ajudou mais e mais ainda a buscar mais esse poder. E eu tenho passado isso para a nossa igreja. E nós vamos ter dia 15 aqui a apresentação da sala 57 no meu distrito. Tira foto que eu quero mostrar o andamento dessa sala em muitos lugares. Amém? Obrigado pelo apoio, um grande abraço. Outro. Você conheceu um pouquinho, eu sei que eu estou deixando alguns de vocês que gostariam muito de conversar comigo agora. Estou vendo ali a Nete, a Kátia, que levantou a mãozinha, a Help, João de Deus, a Fátima, a Tamis, a Rosélia que falou comigo. Sei, mas nós vamos ter outras oportunidades e o Senhor vai indicar o caminho, tá bom? Hoje já são 8, a gente precisa terminar a sala. Nossos moderadores não conseguem estar comigo aqui depois desse horário. E eu fico desguarnecido sem a presença de todos eles aqui. Por isso a gente tem que ter um horáriozinho para terminar. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Foi muito, muito bom estar aqui. Viu, Nete? Deus te abençoe, viu, filho? A gente conversa em outro momento aqui. Já orei. Depois de Deus ter feito esse corte cirúrgico na gente hoje, eu quero desejar a você bom dia com alegria, meu amigo. E vamos para a luta, meu amigo. Para a luta. Bom dia com alegria. Bom dia. Estou curtindo essa dupla aí, hein? Ó, apareceram aqui no ônibus, ó, as duas. Bom dia. Bom dia, povo do ônibus aí. Olha, todo mundo aí andando de ônibus. O que a Gilmara está aprontando?
Gilmar, abre aí o áudio, por favor. Você está dentro do ônibus, vai fazer barulho, mas não tem nada, não. Deixa só a Gilmara falar comigo. Oi, Gilmara. Aí, ó, apareceram aqui pro ônibus, ó, as duas. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, povo do ônibus aí. Olha, todo mundo aqui no ônibus. Segura aí que eu quero falar com a Gilmara. Só eu e a Gilmara agora. Abre de novo o áudio, Gilmara, vamos ver se eu consigo falar contigo. Oi, Gilmara. Oi, Gilmara. Aí, ó, apareceram aqui pro ônibus, ó, as duas. Não vai dar, não vai dar. Eu queria conhecer quem é essa menina aí. Segura aí. É, quem é? É uma minha vizinha. A tua vizinha? A gente pega, eu pego 4 ônibus, ela pega 3. Aí Aham. ela veio agora todo dia, eu abro a sala e aí eu dei um fone para ela e eu fico com o outro. Aí a gente fica ouvindo, aí ela disse, hoje eu não vou perder não. Hoje eu quero ir com você, eu estava te procurando. Aí eu falei, então toma o fone. Aí ela, como é que faz? Ela viu vocês fazendo o sinal da cruz, faz aí. Assim. Aí ela viu, a gente não fez. Ontem ela falou, a gente não fez. Eu falei, amanhã você faz. Eles vão chamar a gente. Ó, a gente está no terminal. A gente... Aí ela disse, Como é que é seu nome, filha? Como é que é seu nome? Fala para mim. Seu nome. Qual é o seu nome? Bom dia. Qual é o seu nome? Querido, que legal, né? Eu vou deixar a imagem delas com vocês. A irmã está indo de ônibus, pega 3 ônibus com essa menina e ela está conhecendo a sala, compartilhando o fone de ouvido. Olha que legal, né? Depois eu quero conhecer, Gilmar, essa história direitinho, tá? Um grande abraço para vocês e um excelente dia. Tá? Que legal, né, irmãos? Olha que fera isso, né? Que lindo, irmão. A irmã está compartilhando o fone de ouvido com a pessoa que vai no ônibus com ela. A pessoa... Que demais. A menina procurou a irmã porque quer ir de novo compartilhando a sala. Não é tremendo isso, amigo? Isso é lindo demais. Tremendo, glória a Deus. Bom dia, com alegria, meu povo. Mande o seu testemunho para a gente, tá? Manda o seu testemunho. A sala se alimenta das histórias dos milagres de Deus, tá? Mande o seu testemunho, contando 1, 2, 3. É hora. Bom dia a vocês, povo lindo. Tchauzinho, até amanhã. Tchauzinho, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Te amo.